Fala, rapaziada. E aí, tudo bem com vocês? Quase quinta-feira, mas vou gravar. Tomara que eu consiga postar quarta. Enfim, cara, hoje o dia não foi legal. Vamos lá. Êxodo, capítulo 12, versículo 5, pode ser. O animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, e por ser cordeiro ou cabrito, pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá santificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada ao fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada ao fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que está. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Ai, eu amo a Bíblia. Enfim, cara, hoje o dia foi cansativo do começo ao fim. Dormi pouco, eu gosto de dormir pouco, mas Jesus tem que deixar ser alcançado por Jesus nessa área da minha vida, porque para mim é importante. Enfim, o trabalho foi cansativo. E aí, a final do dia, ainda recebo uma mensagem que eu não queria ouvir. Só para terminar com chave de ouro. E que Jesus me fala, quando eu já estou estressado já e cansado, é como o cordeiro inteiro. E que paulada, né, Jesus? Que paulada. Primeiramente, cara, a Páscoa, ela é um símbolo apontando para o próprio Cristo, como tudo no Velho Testamento, mas é um símbolo muito profundo, porque primeiro o cordeiro ele não podia ter defeito algum, nem ossos quebrados, devia ser sem manchas, então significando livre de qualquer pecado, qualquer defeito, apontando para Jesus. Depois ele fala algo muito interessante de passar sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta. O que significa? Cara, se cobrir com o sangue de Jesus, tá ligado? Se cobrir com o sangue do Cordeiro. A gente tem que entender que quando o anjo da morte ele passa pelo Egito, ele não olha para as pessoas que estavam dentro da casa. Ele não olha para ver se tem um assassino, para ver se tem um perverso, para ver se tem um pecador ou um santo dentro da casa. O que ele faz? Ele olha para o umbral da porta. E se esse umbral da porta tivesse com o sangue do Cordeiro, ele não mataria aquela casa, ele não invadiria aquela casa. Resumindo, ele não estava olhando para quem estava dentro da casa, ele estava olhando para quem guardava aquela casa, se era o sangue do Cordeiro ou não. Às vezes a gente quer julgar as pessoas pelo que a gente vê elas fazer, pelo como elas agiram com nós. A pergunta é, elas têm o sangue do Cordeiro? Cara, a morte não tem poder sobre quem tem o sangue do Cordeiro. Isso é muito forte. Só que, principalmente, o que esse texto, que Jesus me lembrou desse texto, e eu estou tentando me deixar ser ministrado por ele agora, é a parte de, pode ser o versículo 9 aqui, né? Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada a fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Cara, Deus está falando aqui, não coma só uma parte do cordeiro. É preciso que tu coma o cordeiro inteiro. O que significa? Cara, não busca só a melhor parte de Cristo. Não busca só a melhor parte do Evangelho. Não busca só a melhor parte do que Deus tem para ti. Tudo que Deus tem é bom. Mas, às vezes a pessoa só quer a picanha do Evangelho. Ah, prosperidade. Quero ser abençoado. Quero ter saúde. Amém? Beleza, isso tem na palavra. Só que também tem na palavra obediência a Deus, jejum, oração, entrega, ser devoto,
sacrifício diário. Entende? Isso é comer o cordeiro inteiro. É tu não negar o que Cristo tem para oferecer, e Cristo tem para oferecer justiça e amor e graça. Ele tem isso para oferecer. A gente tem que alcançar esse trono da graça de Deus, amém? Mas a gente tem que entender que nossa vida tem que ser uma vida aos pés de Cristo, rendidos a Ele totalmente. Ele fala assim, cara, fala aqui em Êxodo, se tu não vai conseguir comer sozinho, se una e coma com os outros, mas coma o cordeiro inteiro. Se una. Se tu não consegue alcançar Cristo plenamente, se una a uma comunidade. Dica, tu nunca vai conseguir alcançar Cristo plenamente. Então, se una a uma comunidade, porque eles vão te fortificar, te apontando para Cristo, ceando contigo, partilhando do pão e tendo a comunhão que nos traz a santidade, como fala em Hebreus, a exortação. Então, cara, é muito chato, me perdoe, mas, cara, assim, tava bravo hoje, tava estressado, e eu queria só continuar estressado, porque eu acho que a pessoa estressada é assim. Queria só continuar estressado, entende? Com uma pessoa específica. E aí vem Jesus e fala como o cordeiro inteiro. E aí eu me lembro daquela passagem. Ora pelo teu inimigo. Ora pelos que te perseguem, ama o teu inimigo. Novo mandamento vos dou, ame aos outros como eu vos amei. Ai, Jesus, por que tu tem que falar isso? Tu não precisava ter falado isso, Jesus, mas ele falou. Então receba. Jesus fala, se alguém te agredir na face, dê a outra. Cara, tu pode vir pra mim dizendo que não é isso que o texto significa, que existe um significado por trás de não sei o que, da oitava dimensão. Amigo, é isso. Sabe o que significa dar outra face? Dar outra face. Sabe o que significa andar mais uma milha? Andar mais uma milha. Sabe o que significa se alguém te pede a roupa, tu também dá a capa? Tu também vai dar a capa. É isso que significa, cara. Ô, não tenta facilitar o evangelho pra ti não, amigo. Não inventa a roda. Já faz 2000 anos já que Jesus falou. Calma, calma. Eu sei que é ruim, cara. Eu sei que é ruim. Queria eu não que Jesus não tivesse falado isso. Mas ele falou, e amém. Então tá, então eu vou comer essa parte do cordeiro. Entende? Eu vou comer da ceia do perdão e do amor incondicional. Claro que, gente, pelo amor de Deus, se a pessoa uma amizade tóxica, alguém te faz mal, não precisa ficar perto dessa pessoa, mas tu vai ter que orar por ela e pedir para Jesus te perdoar se tu tem algum sentimento ruim por ela. Entende? Esse é o evangelho humilhado, faz parte do cordeiro. A gente tem que ter acesso a essa parte. Muitas pessoas estão feridas hoje na igreja porque elas não conseguem perdoar. Por quê? Como é que funciona o estresse? O estresse é quando alguém não faz a tua vontade. Então tu tem um ídolo, eu tenho um ídolo, tá amarrado, mas eu tenho um ídolo no meu coração, por exemplo, eu não quero que ninguém me afete. E aí se alguém me afeta, o meu dia, me estressei. O estresse é quando as coisas que tu mesmo faz, que tu está planejando, saem do teu plano. Por que alguém fica estressado no trânsito? Por um simples motivo. Eu tava andando no trânsito e essa pessoa me cortou. Por que tu vai estar estressado? Porque ela atrapalhou o teu caminho. Tu acreditava que tu ia ir em tal tempo e a pessoa atrapalhou o teu caminho, cortou o teu caminho. Só que isso não faz parte do evangelho. A gente tem que confiar no Senhor, confiar em Deus. O estresse ele entra a partir do momento que a gente para de confiar em Deus e a gente começa a querer fazer as coisas pela nossa própria força. O estresse entendam, irai-vos, mas não pequeis. A ira não é um pecado. Mas o estresse, falar mal e murmurar, ele entra a partir do momento que tu tem na tua mente um plano e a pessoa atrapalha esse plano. Só que a pergunta não é, nossa Deus, por que tu permitiu isso? É, Deus, o que tu quer dizer com isso? Por que isso está acontecendo? Me direciona para o caminho certo. Como um cordeiro inteiro. Eu tenho que comer o cordeiro inteiro e entender que, cara, estresse não faz parte da vida de um cristão.
O estresse, ele não faz parte da vida de um cristão. Ponto. Ah, mas eu tenho temperamento. Amigo. Calma, para. Jesus não veio para cuidar de tipo, o meu temperamento é esse, Jesus que aceite. Não é Jesus que aceite o meu temperamento. Eu tenho que ser renovado e mudado por Cristo. Ah, mas eu guardo muita mágoa, eu sempre fui assim desde criança. Irmão, tu não é uma criança, cresce, tu não é uma criança que tem cara, seja renovado por Cristo, como o cordeiro inteiro, seja manso e humilde, aceita o prejuízo. Esse é o Evangelho. Ah, meu Deus. Ah, Deus, me dá paciência comigo mesmo, porque eu só fico alterado porque eu sei que eu não sou assim ainda. É que nem alguém, ai, tem paladar infantil, não sei o que, eu não como salada. Tu é uma criança? Pessoa de 30 anos e não tem paladar infantil, tu é uma criança? O que aconteceu? Cresce, amigo. Cresce em conhecimento da palavra. Não é porque minha Bíblia é grande que eu conheço muito dela, mas eu estou estudando, tá? Cresce em conhecimento da palavra, cresce em conhecimento em Jesus. Deixa Jesus mudar o teu caráter, deixa Jesus moldar quem tu é. Cara, eu tava zero a fim de gravar esse vídeo, sinceramente. Eu quero dormir. Tô morto. Eu quero dormir, irmão, mas, cara, deixa eu só de eu ter começado a gravar e estar falando aqui, eu já tô sendo muito ministrado por Deus. Porque eu só tinha o texto, eu liguei o vídeo e só tinha o texto. E Deus tá aqui, ó, me acertando o lombo, tá ligado? Vou desligar esse vídeo e vou chorar ali no canto. Mas, cara, amém. Graças a Deus eu fui obediente em ter gravado esse vídeo e Deus pôde ministrar em mim sobre o amor dele. Cara, comer o cordeiro inteiro não é porque Deus quer que tu sofra. Comer o cordeiro inteiro é o maior ato de amor que Deus pode fazer por ti. É o maior ato de amor que Deus pode fazer por ti, porque o nosso objetivo é ser semelhança de Cristo. Nosso objetivo é ser igual a Cristo, ser uma cópia de Cristo. Nós temos que ser como Cristo. E cada vez que a gente olhar para Ele, cada vez mais a gente vai ser mais mudado e mais fascinado por Ele. Olha para Cristo para tu ser fascinado por Ele. Eu quero olhar para as pessoas com os olhos de Cristo. Eu quero ter as lentes de Cristo. Eu quero olhar para esse mundo como Cristo olhou e amar como Cristo amou. Me esvaziando de mim mesmo, não tendo como glória as coisas dessa terra, as coisas que esse mundo pode me oferecer, as coisas que os prazeres que não estão em Cristo podem me oferecer. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu tenho muito problema em querer estar no controle da situação, irmão. Não é nosso objetivo estar no controle da situação. A oração do Pai Nosso fala: Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, me dá tua revelação de hoje. Essa devia ser nossa oração. Senhor, me dá tua revelação de hoje. Senhor, me dá uma nova vida hoje. Me dá um novo renovo hoje. Me dá uma nova sabedoria em ti hoje. É o pão nosso de cada dia. O pão é para os filhos de Deus. Aqui em Êxodo fala que os estrangeiros eles não podiam comer dessa carne. Cara, ou quem estava de passagem, cara, quem está de passagem, irmão, pelo Evangelho, quem está de passagem pelo Evangelho, quem é um estrangeiro no Evangelho não faz parte da mesa. Tu tem que aceitar Jesus e comer o cordeiro inteiro. Tu tem que se tornar um filho de Deus, que é aceitando Jesus como fala em João, acho que é capítulo 1, versículo 10 ou 12, eu não sei, que fala que a gente não é nascido de carne e sangue, mas por Jesus. E se puder, e acho que fala em Romanos 9:6, eu não tenho certeza, ou 6:9, que fala, se tu confessar que Jesus é Cristo, tu vai alcançar a salvação. Então, cara, come essa Bíblia, irmão. Cara, devora isso aqui, devora isso aqui. É, Meu Deus, que vergonha que eu tô passando gravando esse vídeo, mas cara, eu sou fascinado por essa palavra. Eu fico louco, cara. Se um dia eu ficar famoso, esse vídeo aqui, bata, passar vergonha, mas cara, eu fico louco com a palavra, entendeu?
Eu amo isso aqui. A gente tem que amar a Bíblia, cara. Se tu não ama Cristo ainda, tu não deixou ser alcançado por Cristo nessa área, então seja alcançado. Eu tenho que acabar o vídeo porque tá muito longo, mas eu sou fascinado por Jesus. Droga! Tá. Senhor, graças te dou e obrigado, Pai, por ter renovado minha mente. Comecei esse vídeo estressado e eu termino mais fascinado em Ti, com paz no meu coração. Graças te dou. Abençoa a vida de quem está ouvindo, Senhor, e ministra nessa pessoa a palavra. Que ela seja cada vez mais apaixonada por Ti, Jesus. Amém.